Hello, Phoenix! Qual é o nosso desafio hoje? Tá? É esse projeto aqui que eu estou trabalhando. Esse projeto é um relatório anual, então ele envolve o capítulo mais puxado dele, né? Tem aqui o de 2020 e agora eu estou produzindo o layout de 2021. Eles são, infelizmente, engessados em relação aos layouts. Eles não... Nem sei se essa imagem aqui vai ser aprovada, tá? É o Conselho Regional de Educação Física. E aí, o processo de aprovação deles é muito conservador demais, digamos assim. Então, a gente fica até com dificuldade de criar um projeto mais disruptivo, com mais imagens, por exemplo. Mas vamos ao que é importante, né? Eu recebo, né, todas as tabelas. Deixa eu pegar aqui de baixo, que é melhor, tá? Eu recebo elas assim, né? Como se fosse um tabelão mesmo de Excel, perdão. E aí o que a gente tem que fazer? Deixar ela bonita, né? O objetivo aqui é deixar a tabela bonita. E aí a forma de deixar a tabela bonita, né? A gente fiz a pesquisa já por várias vezes em relação aos relatórios de outras empresas e normalmente interpreta-se dessa forma, né? Mais clean a tabela. E aí como que a gente vai fazer, né, esse processo aqui dentro do InDesign para deixar isso aqui mais clean, né, o mais leve possível em relação à leitura, em relação ao alinhamento. Aqui no InDesign, a gente vai precisar dessa tabela que eu preciso ajustar ainda, mas não quero nem mexer nela agora, porque eles fizeram ela totalmente difícil de mexer, né? Então, aqui no InDesign, essas informações aqui deles, aqui no final, não são importantes. Então, quando ela aparecer, a gente pode apagar, né? W, tá? A gente ativando W, a gente visualiza, né, a tabela com a estrutura dela. Então, aqui, por exemplo, ó, eu posso pegar esse aqui, botão direito e deleto a tabela, porque a gente não vai precisar desse conteúdo. E a gente usa as tabelas aqui sempre em A3, né? Então, vou esticar até aqui no final e a gente vai depois mexer e deixar ela mais ampla, tá? O mais amplo possível. Aqui eu ainda vou mexer nessa daqui. Como que a gente vai fazer esse processo, né, Carol? Eu vou facilitar da seguinte forma. A gente vai usar estilos, né, que eu já deixei pronto esses estilos. Então, eu tenho aqui, ó, os estilos. Deixa eu abrir, que está aqui nos meus outros monitores aqui. Então, deixa aqui o parágrafo. Ok. A gente tem o estilo de célula, que é a tabela, tá? A gente tem o estilo de caractere, que são os textos, e a gente tem o estilo, né, de parágrafo, tudo organizado aqui com nome. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui, deixar aqui assim o de parágrafos, parágrafo de célula, que a gente vai mais usar aqui agora, e o de texto. Quero deixar tudo aqui maiorzinho para que você consiga entender. Bom, aqui eu tenho uma hierarquia, né? Que eu acho que a gente conversou sobre essas questões lá na nossa aula, por exemplo, de UX UI. Então, a tabela em si, né? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou selecionar toda a tabela, tá? E vou pedir com o botão direito aqui que as células, deixa eu só ver onde fica. Não é aqui não. Tabela, perdão. É bem aqui na própria célula, estilo de célula, a gente vai pedir para limpar os atributos, tá? Todos os atributos definidos em outro local. Pronto, limpou os atributos para facilitar a nossa vida e que eu consiga utilizar as configurações aqui que eu setei. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar e vou colocar o estilo que eu chamei aqui. Eu estou usando uma fonte que é do
eu vou deixar tudo bonitinho, mas ela é do Google Fonts, tá? Chamada Poppins. E aí tem aqui a tabela, texto, né? Tab texto, regular 8, tamanho 8, que é o tamanho que eu coloquei aqui para ela. Beleza. Né? Então, eu tenho aqui a tabela e tudo mais. Deixa eu minimizar aqui as células, que já já a gente usa. Aí, o que a gente vai precisar fazer? Ó? Vou esticando o conteúdo, esticando aqui para a gente ver, né, se consegue que essa tabela inteira ela caiba na mesma folha, né, na mesma folha. Deixa eu ver se ficou. Deixa eu diminuir aqui, que a gente vê que vai cair, né? Ah, coube, mas ainda, né, com a dificuldade aqui em relação à leitura, né? Então, a gente pode até mesmo depois diminuir ela um pouquinho aqui, o tamanho dela em relação à folha, né? A gente tem essa liberdade. Mas vamos editar a tabela. Só que, quando eu limpei as características, a gente perde, né, a informação do que era bold, do que era... Então, como que eu tenho olhado isso, tá, Phoenix? Eu tenho olhado no arquivo original. Vou abrir aqui, que eu não tinha deixado aberto, perdão. Gref, capítulos, pronto. Eu tenho um arquivo assim, de Word mesmo, e aí as primeiras tabelas, todas eu já realizei. A tabela que a gente está mexendo agora, se eu não me engano, é essa daqui, demonstrações de fluxo de caixa. Demonstrações de fluxo de caixa, né? Só que ali é um título, né? Esse demonstrações de fluxo de caixa é o título da tabela. Aí o que eu tenho feito aqui é o seguinte. Vamos lá, no InDesign. Tudo que for título de tabela, eu estou tirando daqui, copiando só o texto, tá? Ctrl C. Vamos deletar a célula, aliás, deletar a linha, perfeito. Ok, deletamos a linha. Se for necessário para essa tabela, seleciona toda ela, né, faz uma seleção de toda ela, ó, e a gente tem ali o nosso texto de estilo do tamanho 7. Também, que aí vai diminuir um pouco para a gente ter mais espaço aqui, né? Então, esse Rio de Janeiro também aqui, eu posso limpar essa célula aqui que ficou, delete. Então, é um trabalhinho de formiguinha, tá? E apaguei. E aí, ok, deixa ela um pouquinho aqui embaixo por enquanto, diminuo. Para quê? Para que eu consiga colocar o meu título. Se quiser, ó, a gente pode copiar esse daqui, selecionar. É que acabou que o título não ficou, só esse negocinho aqui não ficou encadeado, tá? Mas a gente pode vir aqui, Ctrl V, né? Ctrl A, ou nem precisa, né? Só com a caixinha, ó, Ctrl, que ela se adapta ao tamanho. O texto que eu estou usando ali, se eu não me engano, para esse título, eu estou usando o subtítulo. Deixa eu só aumentar a caixinha. Não, estou usando o H1. Só selecionar que ele vai mostrar. É
é o H1, tá? Que é para título, para quando eu consiga organizar, né, o nosso sumário, o índice, eu coloque isso no índice, tá? Então, esse daqui, demonstrações de fluxo de caixa, ele vai ser o meu H1 do projeto. E aí, assim, todas as tabelas eu estou colocando, né, como H1, H2, H3, né? Então, demonstrações de fluxo de caixa. Depois eu vou ter demonstrações das mutações do patrimônio líquido. Não é nem H1, perdão. Isso daqui seria um 16 aqui, tá? Então, Ctrl. E eu posso pegar até e deixar ele aqui no cantinho. Depois eu vou arrumando essas questões dos títulos e subtítulos do projeto. Isso aqui, tá? Do período, eu posso deixar ele alinhado à esquerda. Então, tem aqui no parágrafo ou simplesmente vem aqui e clica à esquerda. Beleza. Carol, mas e para organizar essa tabela, né? Vai ser só da primeira vez que vai ser mais difícil, depois vai ficar fácil para você, ó. Você vai selecionar tudo. Opa. Aí, selecionar a tabela. Aí ele deixou agora. Melhor deixar o W ativo, tá? E aí vamos lá em células. E aí aqui eu tenho corpo da tabela. Pronto, a gente já viu que diminuiu. Aqui em cima eu estou trabalhando o espaçamento da linha, das linhazinhas da tabela, tá? Então eu venho aqui e coloco ali 1,8, né? Ou no caso aqui eu vou ter que deixar até menos para a tabela caber aqui inteira, para não ter problema, né? Quanto que estava? Deixa eu botar 0,4 para ver qual é a última informação. Variação de caixa e equivalente de caixa. Tá, então 0,6, não 0,5. É porque eu não quero quebrar essa tabela, tá? Beleza, 1,5 coube. Deixa eu ver se o caractere maior, ó, coube também, tá? Então é melhor visualizar ela maior. Outra coisa que a gente vai fazer na tabela é marcar esse carinha aqui do meio, tá? Que aí organiza as informações, e aí aqui eu posso clicar aqui. Queria só mais espaço, 5,5. Aí, melhorou, tá? Mais espaço. Bom, beleza. E aí, agora a gente vai organizando as informações aqui. Por isso que eu falei que a gente ia precisar do Word, né? Para que olhasse quais são as informações aqui que são importantes da gente destacar. Por exemplo, eu preciso destacar fluxos de caixa das atividades das operações, fluxo de caixa líquido. Eu só olho e destaco, tá? Ó, por exemplo, esse aqui seria o nosso destaque dessa tabela. Então, aqui em célula, eu tenho uma coisa chamada gravata, que é um jargão do editorial para o que você quer chamar atenção no cabeçalho, tá? Então, tem aqui a gravata, aí ele vai entrar aqui, ó, com o ajuste, tá? Na gravatinha ali. Entrou um ajuste. Deixa eu diminuir. Aí, outra coisa, o que eu quero chamar atenção também, caractere. Aí, o título, ó, tabela, bold, 8. E aí vai ficar de outra cor, tá? E aí eu vou organizar aqui para deixar, né, centralizado. Outra coisa, tá muito grudadinho na borda aqui da tabelinha. Eu vou selecionar todo mundo desse grupo aqui e vou fazer o seguinte, vou abrir o parágrafo, tá? Venho aqui em parágrafo, tá? E venho aqui, ó, e dou 1,5 para que ele tenha um respiro aqui, tá? Ou 1 centímetro, tá? Para dar uma respiradinha ali, mas 0,5 tá ótimo. Trabalho de formiguinha da tabela, né? Selecionei aqui também e eu vou
Eu tô achando estranho porque ela não tá centralizando aqui direito. Okay. Ah, tá centralizado. E aí, por exemplo, se você quer, quando eu coloco a gravatinha, eu não sei por que não entrou, mas, por exemplo, eu quero que aqui nesse título, né, seja igual nas minhas outras tabelas, ó, ele tenha na parte superior uma linha, tá, na gravatinha, era para ter entrado. E aí como que eu organizo isso aqui? Para ter a linha só aqui na parte de baixo. A gente vem aqui na parte superior, a gente dá um clear aqui para limpar, né, seleciona só essa linhazinha, tá, que é o de baixo, aí eu coloco aqui a cor, que já está setado. Quando você abre lá embaixo, vai ter uma pastinha chamada CREF1. E aí essa é a terceira opção, tá? Eu coloco 2 pontos de espessura e pronto, a minha gravatinha, que é o meu texto ali importante de destacar, no cabeçalho, tá ok. Tá? Esse textinho aqui eu não mexo. Essa parte, aperta W para a gente ver como é que tira o W, para a gente ver. Essa parte aqui de cima, ó, não importa para a gente ter esse traço. Não é importante. Então, você vem aqui na linha, ó, e dá um clear, tá? E vem aqui e zera, ou seleciona, se ele não for, e vem aqui e zera, né? No caso aqui, por que está acontecendo? Essa linha de cima aqui, ela tá com espessura. Então, eu tenho que zerar também, para que ela suma, tá bom? Vamos lá. O que mais que a gente precisa destacar? Eu vou deixar aqui no meu monitor de cima, para não me alongar muito nesse vídeo, né? Preciso destacar esses fluxos aqui. Então, vou destacar como? Vou lá no caractere, vou botar ele em Pops Bold, né? Tab destaque, tá? E posso colocar eles na célula, tem um outro destaque de tabela, tá? O gravata a gente vai usar só aqui para cima. E a gente vai usar destaque de tabela. E aqui a gente vai ter que usar 2 destaques. Vai ter que, para variar, tá? Vai ter que usar um destaque gravata, senão a gente não varia a cor. E o outro destaque de tabela. E ele entrou, ó, novamente, a tabela está configurada, a gente pode vir aqui e dar um merge, né? Já que não tem informação nenhuma, merge. Que aí vai resolver o problema. Só que aqui do lado, ó, também apareceu umas linhas. Então, eu tenho que vir aqui, selecionar isso tudo aqui, né? Botão direito, pode dar um clear, ó, botão direito, select all, e dizer que você não quer linha nenhuma, tá? Linha nenhuma. Pode selecionar aqui e colocar none, que a gente só quer a cor, né? Normalmente a tabela, quando ela vem configurada do Word, ela dá um trabalhinho para a gente de não querer, às vezes, aceitar a célula que a gente escolhe, a célula no estilo, né? E aí o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu venho, seleciono, digo que não quero aqui, né? E para dar um diferencial, eu coloco, né, aqui a parte do fio, e aí eu estou colocando o fio, que é a minha corzinha da tabela, CREF, tá? Eu tô colocando esse aqui, e para não ficar em 100%, eu coloco em 10% da cor só, que aí ele vai dar uma variedade tonal, ou você pode selecionar, pegar o conta-gotas e em outra tabela, tá? Aqui, por exemplo, ou aqui, tá? E copiar esse estilo. E aí foi, tá? A gente pode fazer isso também para agilizar o processo. Qualquer coisa, ó, quer ver aqui? O que eu usei aqui? Só para confirmar, ó. Eu usei 20% dessa cor aqui mesmo, tá? Que eu comentei ainda há pouco. Então, a gente pode ir lá embaixo e utilizar os 20% daquela cor que eu acabei de comentar, tá bom? Tava certinho. Eu acho que eu tinha botado 10, né? Deixa eu ver aqui. O
que a gente pode fazer mais? É um trabalho bem... Quando pega no ritmo, a gente pega no ritmo, tá? Mas até a gente... Então, fluxo de caixa. Aqui eu dei um Enter. Aqui provavelmente, ó, tá desalinhado. Provavelmente quando veio do Word, ó, 0,5. Meu olho fica incomodado quando não está alinhado. Tem hora que eu me estresso o Phoenix com essas tabelas de Word. Depois eu vou dar uma passada geral nelas. Tá, então aqui eu tinha que destacar isso. Esses dois fluxos aqui é a mesma coisa, né? Então posso selecionar essa célula e pegar essas informações aqui e aqui. Ou mais prático, né? Já que a gente tem ali pronto, basta selecionar as duas logo e ir lá na célula. Cadê o Character Styles? Tá aqui. Character Styles e colocar o nosso destaque número 8 da tabela. Aqui também tá número 8, tá? Número 8 da tabela. E aqui eu vou tentar ser mais rápida. Vou pegar esse carinha aqui. Pronto. Foi. Mesma coisa ali, ó. Quando eu aperto W, né? Entrou aquele erro que eu comentei, ó. Eu vou ter que ir lá, selecionar a tabela e vou ter que fazer o quê? Select all, tá? E pedir que não tenha. Aí basta colocar aqui o none, tá? Que não tenha. Posso até dar um merge cell, já que é uma célula que não tem nada, né? Comparando ali no Word, ela não tem nenhum conteúdo, tá? Numérico. E aí eu ajusto. A gente está vendo uns desalinhamentos aqui, ó. Por isso que está dando problema, que eu estou vendo que está desalinhado aqui. É a coluna, ó, W. Eu vou pegar essa coluna aqui inteira. Pronto, agora foi. A coluna inteira está com problema aqui no parágrafo. Então, eu vou dar uma zerada nela aqui. Pronto. E aí, o que eu posso fazer com essa coluna daqui? Para afastar um pouquinho o conteúdo, eu venho aqui, seleciono ela inteira, 0, todo mundo, tá? Para todo mundo depois chegar um pouquinho para lá, tá? W, vamos ver. Foi. Próximo. São esses três aqui. Então, fluxo de caixa, apuração e geração. Esses três. Então, vou lá. Mais uma vez, vou botar o texto de destaque, tá? Esse aqui, a gente faz um intercalado mesmo, tá? A gente pega esse e coloca com um céu gravata, tá? A gente pega esse, coloca com a célula destaque, que não tá entrando a cor, não sei porquê, deixa eu dar uma olhada aqui. Fio, select 0, color 100, e aqui em fio, aqui 20%. Pronto. Bom, acho que agora vai. Não sei porque o estilo não foi. E esse daqui a gente coloca como gravata.
Tá, e aí tá resolvido. Provavelmente aconteceu alguma coisa. Quando aparece o mais, é que aconteceu alguma coisa no meu gravata também. Deixa eu ver aqui no texto. Alinhamento. Sempre gosto de deixar o alinhamento sendo respeitado pela minha escolha, né? Tipo, selecionar toda a tabela. E colocar o alinhamento aqui. Acho que agora, só que ele... Vamos ver o que falta para essa tabela ficar fechada. Esses últimos aqui também são a mesma coisa, são destacados. Então, vou destacar primeiro lá com caractere 8, né? Depois eu venho aqui e coloco intercalando, né? Gravata. Esse daqui também gravata. E esse daqui destaque, tá? Aqui eu vou ajustando depois na mão. Vou ajustando, deixa eu ver. Aqui tem provavelmente um espaço. Eu vou ajustar esses detalhes aqui já. Mas basicamente essa tabela fechou. Eu só preciso alinhar ela, ver o que está acontecendo aqui e alinhar com calma, né, para não alongar o vídeo demais. Mas as outras tabelas, aonde elas estão, né? Então basta apertar delete, tá? Para elas irem subindo. E vai ter uma hora que é texto, tabela, texto, tabela, tabela. Tá? Tem uma parte aqui para baixo que não tem mais nada, né? Nesse arquivo Word que você vai ver são só essas tabelas. E aí é para fazer esses trabalhos, né? Nessa tabela, o texto. Você pode até propor uma posição do texto, né? Pensando nesses estilos que eu coloquei H1, H2, que depois eu dou uma revisada geral para amanhã a gente dar continuidade, tá bom? É isso, Phoenix. Perdão o vídeo longo, mas era só porque eu precisava te explicar tudo isso.